vossos assentos. Abra vossas Bíblias no livro de Neemias. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor que fez o convite. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Todos encontraram? Vamos ler 2 versículos, irmãos. O versículo de número 15 e o versículo de número 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Irmãos, o texto a qual nós estamos lendo, que nós fizemos a leitura agora, ele vai falar da parte da reconstrução dos muros de Jerusalém. E o interessante, irmãos, é que, diferente de às vezes você assistir uma série ou assistir um filme, que você vai ter que assistir tudo aquilo para você saber o que aconteceu no final, a Bíblia ela é diferente, né? Porque você pula, você consegue pular, né, evangelista? Você vai lá para o final e já vê o que aconteceu. E quando a gente olha e vê e lê esse texto qual nós lemos, depois de 52 dias está pronto o muro. Parece que foi fácil, né? Parece que foi assim, né, Maurício? Passou, lemos aqui, ó, ficou pronto. Neemias, ele se levanta para fazer uma grande obra e depois de 52 dias está pronto. Mas, irmãos, nós sabemos o final. Só que o interessante é que todo final ele vai depender da maneira que começa. Não tem como ter reconstrução de algo que foi destruído se não tiver uma pessoa posicionada para fazer isso. Então, às vezes nós reclamamos do nosso final, ou da maneira que nós estamos hoje, que se você está vivo e tem fôlego de vida, ainda não é o final, ainda temos chance, temos oportunidade de mudar. Mas nós nos lamentamos e reclamamos daquilo que nós vivemos, só que nós esquecemos da maneira que nós começamos. E, irmãos, o nosso resultado, ele não tem como fugir disso. É como se fosse uma ciência exata. Por quê? Deus não faz milagre em quem fica parado, em quem não faz nada. Isso é certeza. Eu falo isso sem medo de errar. Deus, todos os homens da Bíblia, a qual Deus chamou, eles fizeram algo, ou eles estavam trabalhando, ou eles estavam fazendo algo, a qual chamou a atenção de Deus para ser escolhido. E às vezes nós perguntamos, mas o porquê que Deus não me escolhe? O porquê que Deus nunca falou comigo, irmão Demilson, para mim fazer isso? Vai lá e faz. Por que Deus nunca falou, Neto, diretamente comigo e falou assim: ô Neto, agora a partir de hoje você vai lá e vai fazer isso? E aí nós, o que nós fazemos? Cruzamos o nosso braço, porque falamos o que, Robinho? Não, mas Deus mandou eu fazer. E Deus falou comigo nessa palavra, irmãos, a respeito disso. Por quê? Eu já ouvi várias mensagens a respeito desse texto, nunca ministrei nesse texto. E muitas vezes, na maioria delas, eu escuto falando que Deus mandou Neemias reconstruir o muro. Só que quando nós lemos o texto não fala isso.
que Deus mandou Neemias reconstruir o muro. Não fala isso. E às vezes nós ficamos esperando Deus mandar nós fazermos alguma coisa. Só que quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós aprendemos alguns segredos de uma liderança bem-sucedida. Porque ele foi um líder bem-sucedido naquilo que ele propôs no seu coração. Ele propôs no seu coração. Vamos entrar na mensagem. O livro de Neemias, ele vai registrar alguns fatos importantes na história do povo judeu. Inclui a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual do povo. Por quê? Porque o povo, eles estavam agora, eles já tinham passado por 3 invasões. Lá no livro de Jeremias profetiza essas invasões. Então a primeira, Nabucodonosor, ele leva os sábios. Por quê? Nabucodonosor, um rei inteligente que ele era, o que ele faz? Ele traz as pessoas mais sábias para ele pedir conselho. Porque se você anda com pessoa sábia, o que você se torna? Sábio. Se você anda com tolo, o que você se torna? Tolo. Então ele traz, nessa primeira invasão, os sábios. Nessa vai Daniel, vai Sadraque, Mesaque, Abednego, tudo nessa primeira invasão. A segunda, 10.000 judeus são levados cativos. Entre eles vai Ezequiel. E a terceira invasão é onde ocorre a destruição da cidade, dos muros, do templo é destruída. Só para você entender. Não dá para entrar a fundo na história, irmão, porque é por causa do tempo. Só que, logo depois que acontece isso, Deus, ele usa Isaías para profetizar que Ciro se levantaria e, com a união de 2 povos, 2 reinados, ou melhor, o reinado Meda e o reinado Persa, eles se uniriam e ele acabaria com o reinado, invadiria as fortalezas do rei Nabucodonosor e tomaria ali as fortalezas. E isso acontece conforme o profeta profetizou. E nessa invasão, Neemias é levado para ser copeiro do rei Artaxerxes. Ó, bonito nome, né, irmão? Artaxerxes. Eu estava dando uma estudada a respeito disso. Diz que ele era mais... Arta significava mais ou menos um significado de faraó, né, pastor? O nome dele era esse. Mas não vem o caso também. Por quê? O intuito é nós entendermos a diferença entre algumas pessoas. E aí você faz uma autoanálise de você mesmo e se coloca nos grupos deles. Vamos lá. Vamos aprender algumas coisas com Neemias. Vamos aprender a reconstruir os muros caídos da nossa vida. Nós vamos aprender com Neemias a reconstruir os muros caídos da nossa vida. Existem, irmãos, 2 tipos de pessoas que estão diante de problemas. No capítulo de número 1, Neemias, ele recebe a notícia de como o povo estava. Vou ler para você entender. Olha só, 1:2. Veio Anani, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão de grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas em fogo. Neemias, ele recebe essa notícia. Ele pergunta do seu povo, fala: ó, os que sobraram estão numa miséria, a cidade está destruída, o negócio está feio. Aí, irmãos, a primeira coisa que nós fazemos com isso, Neemias, o que ele poderia fazer? O povo está passando dificuldade, eu sou copeiro degustador do rei, a comida está chegando para mim, eu estou tranquilo, vou me preocupar com o quê? Ele poderia ter pensado isso, só que
Deus tinha colocado algo, Deus tinha colocado um propósito na vida dele. O primeiro tipo de pessoa, olha só o que acontece. Versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Quando Neemias escuta a situação que o povo dele estava, a situação da cidade, ele senta, lamenta e chora por muitos dias. Primeiro tipo de pessoa, quando recebe a notícia ruim, são as pessoas que lamentam, choram e ficam da mesma maneira. E aí, sabe qual é o resultado? Nada, nenhum, não tem resultado. Por quê, irmãos? Se lamentar, chorar, resolvesse alguma coisa, irmãos, todo mundo que está aqui estava tranquilo, porque eu tenho quase certeza que aqui todo mundo, quando ou foi pequeno ou vai diante de Deus, dá uma chorada para Deus. E sabe o que resolve? Nada. Se nós chorarmos, lamentarmos e ficarmos parados, Deus não vai fazer nada. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Você já conversou com pessoa que ela passa por dificuldade, ela passa por problemas, e aí você pergunta para ela: mas e aí, o que você fez? Nada. E aí a pessoa está vivendo aquela vida da mesma maneira, e aquilo se torna um ciclo. E a pessoa olha e vê as pessoas evoluindo, mas na vida dela, nada. Existe o segundo tipo de pessoa. Sabe qual que é o segundo tipo, irmãos? São aqueles, olha só, que choram, lamentam, mas porém, eles tomam uma atitude. Geralmente, esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que chega o dia ruim, como chega para todo mundo, chega, bate aquele desânimo, aquela aflição, aquele lamento, e você até chora por alguns dias, como foi no caso de Neemias, mas aí você fala: não, eu creio e eu sei quem eu sirvo. A situação, ela não pode nos deixar parados, irmãos. Por quê? Quando nós estamos parados, nada acontece na nossa vida. O que Neemias vai fazer? Ele toma uma atitude. Ele vai orar e falar com Deus. E a oração dele chama a atenção. Olha só o que ele ora: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos com os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires o coração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Ele se inclui dentro de algo que ele nem tinha feito. Ele ora e fala assim: perdoa os pecados dos filhos de Israel, daquilo que nós fizemos contra ti, Deus. Ele está numa situação, irmãos, que para ele está tudo tranquilo, mas ele lembra do Deus, do tamanho do Deus que ele servia. Em momento nenhum você vai ver Deus falando com ele, Neemias, ou enviando um profeta. Foi um profeta lá e falou para ele: Deus te escolheu e você vai edificar o muro. Não, essa atitude parte dele. Por quê? Ele vê a situação a qual a cidade dos sepulcros do seu pai estava, e ele toma aquilo, gera algo dentro dele, a qual ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, vamos falar a verdade. Faltam pessoas como Neemias no nosso meio nos dias de hoje. Está em escassez. Se acharmos algum, irmãos, pega ele e traz ele para cá, porque está em escassez. Está acabando esse tipo de pessoa, Léo. Sabe?
É aquela famosa frase: você passou num lugar, tem uma poça de água, você pula a poça de água e não faz nada, aí alguém que vem atrás escorrega e cai e bate a cabeça. Só que você poderia ter evitado, Léo. Só que sabe o que você fez? Você não foi. Por quê? Porque você precisava descer lá embaixo na cozinha para pegar um pano, para subir aqui para secar. E às vezes nós estamos acomodados com aquilo que nós fazemos, acomodados de chegar no culto, na quarta-feira, na hora que já começou o culto, ou na hora de começar o culto, de na hora que o pastor pedir para fazer algumas coisas, ter que pedir para fazer, sendo que nós sabemos que tem que ser feito. Às vezes nós chegamos na igreja, até falamos, chegamos em casa e falamos assim: nossa, você viu o banheiro como que está sujo? Faça igual Neemias. Sabe o que você faz? Pergunta para o pastor, fala: pastor, onde tem um pano, um rodo, quem tem a chave da igreja que eu vou lá lavar o banheiro que está sujo? Mas não, nós escolhemos o que? Reclamar. Escolhemos o que? Fazer o contrário do que Neemias fez. Neemias, irmãos, agora imagina, diz que o muro tinha mais ou menos uns 4 quilômetros. E sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu vou lá. Diz que ele se apresenta perante o rei a qual ele servia. E diz que o rei olha para ele e vê o semblante dele caído. Ele estava triste. Não é que ele estava cansado do trabalho dele, ele estava triste com aquilo que ele ouviu. E o rei, olha só, o rei observava ele. Ele era alguém de confiança para o rei. Sabe quando você tem um amigo, seu irmão, seu amigo, colega não percebe isso, que daí a pessoa, você está conversando, a pessoa fala assim: meu, está acontecendo alguma coisa, você está meio estranho. O rei tinha isso com ele, pastor. Por quê? Porque eu tenho certeza que Neemias, quando ele ia se apresentar perante o rei, ele deveria ser uma pessoa alegre, porque quando ele se apresenta de uma maneira diferente, o rei já percebe na hora. E aí ele conta o que aconteceu. E o interessante é que ele tem, irmãos, ele tem estratégia para fazer isso. Por quê? Imagina só se ele fala assim: a cidade do Deus Altíssimo, do grande rei Davi, está destruída e o meu povo está lá. Provavelmente o rei não ia se importar com isso. Mas agora ele fala assim: é que, rei, as cidades lá do sepulcro do meu pai, sabe, lá onde meus pais estão, está toda destruída. Como que eu posso me alegrar com isso? E aí diz que o rei, que está junto ali com a esposa dele, fala para ele: mas e aí, o que você vai fazer? E o rei fala para ele, ele fala para o rei: me libera para mim ir lá. O rei pergunta: quanto tempo ele vai ficar? Porque ele era importante, porque só está preocupado com alguém que vai voltar, alguém que faz a diferença na casa. E Neemias era alguém que fazia diferença, porque a primeira coisa que o rei fala é: quando que você volta? E ele falou para o rei que ele ia voltar. E aí o rei fala: beleza, pode ir. Só que, irmãos, ele não conseguiria ir só com a liberação, com essa liberação. Então aí ele pede mais alguma coisa. Ele fala: você não me faz cartas para mim passar em alguns lugares, e também para mim pegar madeira para ajudar na construção? O rei fez a carta, e Neemias vai fazer aquilo a qual ele se propôs no coração, e foi aprovado por Deus. A Bíblia diz que outros tentaram reconstruir, sem êxito. Por quê? Que eu lembro que uma vez o Ney ministrou aqui e ele falou da gente fazer a coisa certa com a motivação errada. E às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes as coisas não dão certo na nossa vida, sabe por quê? Porque você está até fazendo certo, eu até estou fazendo certo, mas da maneira errada, com a motivação errada. Nós colocamos algumas coisas que motivam aquilo que nós vamos fazer, só que não deveriam motivar.
E Neemias, ele não parte desse pressuposto. Ele vai com a direção correta e com a motivação correta. Só que, olha só, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter estratégia e inteligência. Só que essa estratégia e inteligência não partiu dele porque ele era bonzão. Sabe foi por quê? Foi porque ele orava a Deus. Deus direcionava o caminho dele. E às vezes nós achamos que a nossa inteligência é suficiente para resolver os problemas, quando na verdade não é. Às vezes a gente começamos a fazer algumas coisas, irmãos, que na hora, eu pelo menos sou assim, aí aquilo dá um nó na minha cabeça, que eu falo assim, nossa, eu não sabia. Eu falo pra mim, sabe que lá, irmã Neide, dá um nó na mente que você fala assim, meu Deus, não sabia que eu... Às vezes nós tomamos algumas direções, que na hora que nós vemos o resultado, a gente fala assim, pra nós mesmos, sabe? Você vai falar assim, meu, o que eu fiz? Por quê? Porque às vezes nós até oramos, pedimos direção para Deus, mas fazemos a nossa vontade. E a partir do momento que isso acontece, o resultado é aquilo que a sua vontade proporcionou. Se deu errado, foi por causa da sua vontade. Se deu certo, foi por causa da vontade de Deus. Sempre vai ser assim. O mérito foi de Neemias? Nenhum. A única coisa que ele fez foi colocar o desejo no seu coração e Deus aprovar, mas o mérito foi todo de Deus. Vamos continuar. Diz que ele chega, irmãos, ele viaja por alguns dias e chega. Só que o interessante é o que? Quando ele vê a cidade, ele chega na cidade, ele já não vai lá e chama as pessoas, ó, meu plano é esse, vamos fazer isso. Não. Diz que ele fica 3 dias lá antes de ver como estava. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós até temos a direção de Deus. Só que sabe qual que é a primeira coisa que nós fazemos? A primeira é ir contar para os outros. Neemias fica 3 dias lá, sem falar nada para ninguém. Ninguém nem sabia o que ele estava fazendo lá. E ele está lá, 3 dias. E às vezes, qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente sai falando para todo mundo, e aí, nada dá certo. Diz que ele sai de noite, para ver como estava a situação dos muros. Ele leva apenas o cavalo que ele estava montado, o animal que ele estava montado, e vê o tamanho do estrago. E aí, ele vê toda a maneira que estava, e ele volta, e aí sim, ele vai tomar uma atitude perante aquela situação. Ele sabe, irmãos, o que tem que fazer. Ele sabe o que vai ter que fazer, a reconstrução. Só que ele vai ver como deve ser feito. Às vezes é aí que nós perdemos. Nós sabemos o que tem que fazer. Você não sabe o que tem que fazer? O pastor aqui não falou? Começo do culto. Não roubará, não pode adulterar, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os viciados, homossexuais. Nós sabemos o que tem que fazer. Nós sabemos o que nós temos que fazer para que a nossa família seja reconstruída, para que a nossa vida seja reconstruída. Nós sabemos o que fazer. Só que às vezes nós não sabemos como fazer isso. E é aí que nós perdemos. Se lá na sua casa tem um cano quebrado, você vai trocar o cano, você sabe que precisa trocar, só que você não sabe como faz. Aí você vai chamar alguém que sabe como fazer. E Neemias, ele faz isso. Ele vai ver como estava a situação primeiro, para depois ele ver como que ele vai fazer, porque ele sabia que não ia ser fácil. Diz que ele reúne todo o povo que estava lá. E na hora que eu estava lendo, eu achei até interessante, porque teve um lá, pastor, que não quis ir. Teve um povo lá, foi o único que apareceu lá, que falou que ele não foi. Eu falei, ó,
Imagina na hora que ficou pronto, Léo. É sensacional. Ele reúne todos e todo mundo abraça a ideia. Fala, não, vamos reconstruir o muro. Vamos reconstruir as portas. Vamos reconstruir a cidade. Por quê, irmãos? O muro era o que deixava, que trazia segurança para a cidade. Então, a cidade ela estava vulnerável aos ataques do inimigo. E trazendo isso para a nossa vida, quando nós não trabalhamos naquilo que nos protege, é onde acontecem os ataques que nos derrubam. Às vezes nós se preocupamos com muitas coisas. Se preocupamos com a porta, pastor. Mas esquecemos que a nossa construção, ela está desmoronada. Ela está só o caco. E às vezes nós queremos colocar uma porta nova, mas não resolve a porta nova. E construção é ruim de fazer, irmãos. É ruim. Construir é ruim. Agora reconstruir é pior. Sabe por quê? Porque você tem que tirar tudo aquilo que atrapalha. E às vezes isso dá mais trabalho. Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, mas se eu tirar tudo que caiu, vai dar mais trabalho. Sabe o que é mais fácil? Eu construir em outro lugar. Só que não adianta. Não adianta você querer construir em outro lugar. Sabe por que não adianta? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Imagina só se eles quisessem fazer um outro muro de um outro jeito. Não ia dar certo. Sabe por quê? Porque a estrutura a qual foi projetada era aquilo que precisava ser reconstruído. Às vezes Deus faz algo novo, irmãos, mas às vezes Deus reconstrói o que já estava feito. É uma regra isso? Deus fazia coisa nova? Não, irmãos, não é regra. Deus não trabalha com regra. Se Ele quiser fazer algo novo, Ele faz. Mas e se Ele não quiser? O vaso está lá na mão do oleiro, quebra o vaso. E aí? O que acontece quando quebra? Joga água de novo, bate na massa e faz de novo. E às vezes nós queremos que Deus trabalhe do jeito que a gente quer. E não é assim que funciona. Quem vai definir se vai ser reconstruído ou se Ele vai fazer alguma coisa nova é Ele. Nós somos apenas, às vezes, o instrumento que vai ser usado, ou às vezes que nós que vamos receber o algo novo ou não. Mas nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele quer. Mas vai dar muito trabalho. Vai, irmãos, dá muito trabalho se você fizer sozinho. Ele conseguia fazer sozinho o muro? Não dava. Não tinha condições dele edificar o muro sozinho, dele reconstruir o muro sozinho. E às vezes, sabe por que as coisas não dão certo? Porque você quer fazer sozinho. É por isso que não dá certo. Porque você não pede ajuda. Ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. Ou você acha que ele chegou lá e aí o povo falou assim, você vai reconstruir, né? Vamos lá, vou te ajudar. Não, ele pediu. Ele reuniu o povo e falou o que ele ia fazer. Ele mostrou o problema, falou assim, olha como está a nossa cidade. Olha como está a cidade. Nós somos o povo escolhido. E olha como está a nossa cidade. E aí, quase todos, tirando uns lá que eu nem marquei, que é o que não faz diferença, não abraçaram. O restante está lá, lê lá depois na sua casa, Neemias, no capítulo 2, vai falar todo mundo que ajudou. Todo mundo, o nome está lá. Nome que você nunca ia ver na Bíblia, está aqui, só porque ajudou na reconstrução do muro. E às vezes nós deixamos de viver as coisas justamente por causa disso. Porque às vezes nós estamos cada um para um lado. Às vezes nós pedimos ajuda, passamos por dificuldades dentro da nossa casa, na nossa família. E sabe quando nós vamos falar? Na hora que já caiu.
Aí, o pastor falou isso daqui uma vez, aqui uns cultos atrás. Aí, irmão, é só Deus. Porque nós conseguimos ajudar enquanto ainda não caiu. Depois que caiu, a única coisa que a gente pode fazer é orar mesmo. E às vezes isso acontece, Deus permite que isso aconteça na nossa vida. Olha só, diz que eles propõem isso no coração, começam a trabalhar, e aí diz que aparece, irmãos, os abençoados lá, que quer impedir a reconstrução do muro. Sambalat, Tobias e Gesem. Eles se opõem. E aí alguém vai falar assim: nossa, mas é só eu começar a fazer as coisas para Deus que tudo começa a dar errado. Quando isso acontecer, vou te falar o que você tem que fazer. Vou te ensinar. Você começou, Digão, fala assim: agora eu vou orar. Vou orar, não que você não ora, só te usando de exemplo. Agora eu vou orar, Digão, 5 horas por dia, vou ler a Bíblia todo dia, fazer o devocional, vou caminhar. Deus lado a lado, não vai ser nem igual passou para Moisés, não, vai andar lado a lado, eu e ele. Aí começa a dar tudo errado. Aí sabe o que a gente faz? Tá vendo? Por isso que eu não posso fazer, por isso que eu não posso andar, ser muito crente, não posso orar muito. Já está se levantando. Só que, irmãos, as pessoas ou o inimigo só se levanta contra a nossa vida quando nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus. Aí a pessoa fala para mim assim: mas por que eu passo tanta luta e tanta prova? É porque aquilo que você faz agrada a Deus. Isso deveria, em vez de ser algo para nos frustrar, deveria ser um combustível. Sabe por quê? Porque você sabe, Léo, que aquilo que você está fazendo está certo. Quando você não vem para a igreja, não tem problema nenhum. Você não passa por nada, não falta dinheiro, o carro não quebra, está tudo 100%. Começou a vir para a igreja, o patrão você já chega, ele já olha diferente para você. A pessoa do serviço já começa a falar mal de você. O seu amigo já não olha mais para sua cara. Tudo por quê? Porque você começou a se aproximar de Deus. Você começou a trabalhar para Deus. Então, quando isso acontecer, irmãos, você vê que a situação está difícil, sabe o que você faz? Fala assim: Deus, obrigado, porque eu sei que eu estou no caminho. Dificultou? Apertou o calo? Deus, obrigado. É claro, né, irmão? Se você estiver fazendo a vontade de Deus. Agora, se está apertado, você não está fazendo, aí não é a vontade de Deus, né? Então, vai falar que eu falei isso depois, né? Tá gravado depois. Então, às vezes nós paramos. A pessoa se levanta contra a sua vida. E aí o que acontece? A gente para. Diz que eles estão lá construindo o muro. Reconstruindo o muro, perdão. Aí, eles vão atacar quem? O cara que estava que era o cabeça. Fala assim, ó. A 4ª vez, lá no livro de Neemias, no capítulo de número 6, fala que pela 4ª vez, eles mandaram um mensageiro lá. Se tem uma coisa, irmãos, que o inimigo, ele é muito melhor que nós, muito, é na persistência e na perseverança. Nós tentamos 1, 2, 3 vezes e paramos. Ele não. Enquanto ele não conseguir tirar sua atenção, ele não para. Se ele já tentou 10 vezes, ele vai continuar tentando. E nós desistimos na primeira. Isso ele é muito melhor que nós. Isso é nós temos que reconhecer isso. E aí, quando chega pela 5ª vez, ele fala assim: eu não posso parar, porque eu estou numa grande obra. E aí é onde os pregadores, né, Léo? Só que, irmãos, sabe qual que é a diferença? A diferença não é a frase que tem aqui, porque eu estou numa grande obra. A diferença é nós reconhecermos o tamanho da obra que nós estamos. Essa que é a diferença. A diferença não está no nós aceitarmos fazer aquilo que Deus nos chamou. A diferença está em nós reconhecermos o tamanho daquilo que nós fazemos.
Neemias fala: eu estou numa grande obra. Se fosse algo que não fosse importante, no primeiro convite, ele já tinha perdido o foco. E às vezes nós perdemos o foco, aquilo que nós estamos fazendo, da grande obra que nós estamos fazendo, por qualquer besteira. Às vezes, não precisa nem tentar 4 vezes para tirar o nosso foco. Na primeira nós já perdemos. E aí sabe o que acontece? Nós reclamamos. Por que não deu certo? Por que não saiu o muro? Por que eu não consegui reedificar a minha casa? Por que a minha família está destruída? Por que o meu emprego não dá certo? Por que eu ainda estou desempregado? Sabe por quê? Porque nós perdemos o foco por qualquer coisa. Irmãos, hoje tudo que nós fazemos é assim, ó. A tecnologia, ela é algo que veio para revolucionar, mas às vezes ela atrapalha em algumas coisas. Por quê? Nós achamos que Deus funciona igual o WhatsApp. Você manda a mensagem, se tiver com internet chega. Só que às vezes, irmãos, a internet está cortada, não chega a mensagem. Às vezes Deus não responde na hora que a gente quer. Às vezes, na maioria delas, Deus não faz do jeito que a gente quer. Sabe como que Ele faz? Do jeito que nós lemos no versículo 15 e 16. O muro está pronto depois de 52 dias. Ele já vê o resultado. Por isso que Ele faz da maneira dele. Às vezes nós queremos que dele faz do nosso jeito, mas Ele já enxerga o muro pronto. E o nosso jeito não dá certo. E diz que Ele não perde o foco, irmãos. E no versículo de número 2 do capítulo 6, fala que antes dele colocar a porta, sabe o que ele fez? Antes de colocar a porta, ele foi lá e fechou as brechas, Tom. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que Satanás, para nos derrubar, ele vai vir, sabe com o quê? Com um tijolo, com uma pedra, com um caminhão. Não. Sabe com o que ele nos derruba? Com isso daqui, irmão. Ele entra na brecha que a gente deixa. Na maioria das vezes ele não entra na porta, Robin. Ele não entra se deixou a porta aberta, ele entra. Ele não faz isso. Ele entra nas brechas. E Neemias, antes de colocar a porta, ele vai, fecha as brechas. Você quer que as coisas dêem certo na sua vida? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você viva algo diferente. Sabe o que tem que fazer? Fecha as brechas. Enquanto tiver brecha, irmãos, não tem como reclamar. Deus, Ele mostra. Esse texto aqui, muita lição tem aqui, muita. Mas o porquê que nós não aprendemos? Porque quando nós escutamos, nós não colocamos em prática aquilo que nós escutamos, porque nós queremos escutar aquilo que nós queremos, só. Hoje está uma febre em algumas igrejas por aí, a igreja da revelação, né? Só que diz que mandaram um lá para chamar ele para ir no templo, para falar que era para ele se esconder. Aí sabe o que ele falou? O texto fala que ele viu que não era de Deus. E aí existem pessoas que ficam correndo, né? Atrás de eis que te digo, da profecia, do culto da profecia. E muitas igrejas estão assim, irmãos. É pastor que revela o CPF. Qual que é o objetivo de Deus falar seu CPF, irmãos? Para que ele vai falar seu CPF? Serve para que isso daí? Para nada. Seu CPF não serve para nada, irmão. Só para ficar com o nome sujo lá, se você não pagar as contas. O que você vai fazer? Aí a pessoa vai lá na entrada, olha para você ver a situação que estamos chegando. Na entrada, a pessoa vai lá, mexe no Facebook da igreja,
vê lá o que os membros estão passando para falar em cima de púlpito. E às vezes nós recebemos palavra que instrui a nossa vida, que nos alimenta, nós achamos ruim. Ah, nossa, mas ele falou isso. Não podia ter uma revelaçãozinha, só falar, ó, recebe, 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 irmão. Como que vai receber? Deus está te dando, te abençoando com a vida toda torta? Tá nada, irmão, não está dando não, não está abençoando não. Deus dá e abençoa para quem está no caminho. Quem está ali, ó. O salmista, uma vez, falou que ele tinha inveja do ímpio, porque o ímpio prosperava e ele não. No versículo seguinte, sabe o que ele falou? Ele falou assim, Deus, me perdoa por isso que eu estou falando. Eu me arrependo de ter pensado isso. Porque às vezes nós achamos, mas lá do outro lado, ó, aquela lá que é lotada. Lotada e vazia. É melhor ter a quantidade certa, cheio, do que lotada e vazia. É melhor uma casa edificada sobre a palavra. Sabe por quê? Porque na hora que vier o vento, a tempestade, sabe o que acontece com a casa? Nada, irmãos. Às vezes pode até voar uma telha, quebrar uma janela, mas a casa fica intacta. Dê valor na igreja que você congrega. Dê valor nisso. Eu falo isso na célula de quinta-feira. Eu falo assim, a minha igreja que eu congrego é a melhor daqui da região. Campinas e região é a melhor. Não falo isso? Toda quinta-feira eu falo isso lá. Eu falei, vai lá e vê. Porque às vezes a gente acha que na internet uma igreja tem 2, 3, 4, 5 mil pessoas, da revelação do CPF, do RG, é a boa, porque tem um monte de gente, aonde o alimento saudável é o que nos mantém de pé. E Neemias termina, irmãos, a construção. Se coloca de pé, eu vou finalizar já. Nossa, é 9h30. Então, você viu? Nem olhei para o relógio, já deu 9h30. Para a gente finalizar, irmãos, reconstruiu o muro. Só para finalizar. Eu não lembro se eu falei isso aqui ou se foi alguém que falou, mas eu li isso e eu achei, não lembro se eu li, não lembro. Uma mulher, ela ia leiloar um quadro que ela tinha. E o quadro, não sei se está num livro, não sei, vou lembrar agora. E o quadro era muito caro. E diz que ela foi dar uma festa para fazer a despedida. O quadro valia tipo 100 milhões de reais. E nessa despedida, ela estava meio feliz, tomando vinho, ela tropeçou e bateu no quadro. O quadro rasgou. Já estava vendido o quadro. Na hora que ela ligou para a pessoa que tinha comprado o quadro, para falar o que tinha acontecido, sabe o que a pessoa falou? Falou assim, não quero mais. Não quero mais. Por quê? Porque tá rasgado, vou comprar uma coisa rasgada. Aí diz que tinha uma pessoa lá que era um restaurador. E esse restaurador, ele era o melhor que tinha no país. E aí, ele entrou em contato com o cara. O cara falou, não, eu vou fazer a restauração, tudo. Pagou lá um valor alto. E ele restaurou o quadro. E aí diz que essa mesma mulher, ela foi vender o quadro de novo. Só que agora ela foi vender um quadro restaurado. E diz que o valor do quadro que ela vendeu foi 5 vezes maior do que aquilo que ela estava pedindo no começo. Sabe por quê? Porque não importa, não é o quadro que importa, é quem restaura. Não importa o quadro. Às vezes nós falamos assim, eu não valo nada, Deus não tem nada para mim e para minha família. Só que nós temos isso até Deus colocar a mão. A partir do momento que Ele coloca a mão, aí o valor que nós temos é... Por quê? Não é por causa do quadro, é por causa de quem restaura.
Amém, irmãos? Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus, que quer ser restaurado, que precisa disso? Tem alguém que entrou aqui hoje com a sua vida destruída, os seus muros caídos, e está precisando hoje sair daqui restaurado? Vou perguntar só mais uma vez: alguém quer aceitar Jesus? Quer reconciliar? Só levanta a mão no seu lugar que você está aí mesmo. Alguém? Não? Que Deus conceda uma outra oportunidade para você. Amém?